Olá! Um cartel acontece quando duas ou mais empresas do mesmo ramo atuam em conjunto para o controle do mercado onde estão inseridas. A tática dessas empresas é combinar preços e quantidade a ser produzida de maneira que consigam dominar uma grande fatia do mercado e do lucro. A cartelização é o tema do fórum de hoje. O que diz a lei? Vamos ver no quadro Olha o Direito Aí. A Lei 8.137 de 1990 considera como crime contra a ordem econômica o acordo entre empresas com o objetivo de controlar o mercado, limitando assim a concorrência. Prevê, para a prática, pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Além de crime, o cartel também possui proibição administrativa. Está na Lei 12.529 de 2011. Todos os atos que implicam na formação de cartel. E para falar mais sobre este assunto, estão aqui no estúdio Diogo Thomson de Andrade, superintendente adjunto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e a pós-doutora em Economia e auditora federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, Simone Maciel Cuiabano. Olá, muito bem-vindos ao fórum, agradeço a presença de vocês. Obrigada. Bom, vou começar com o Diogo então. Diogo, no Brasil, a formação de cartel, como a gente viu agora há pouco, é considerada um crime contra a ordem econômica. Eu queria saber de você como é calculada essa pena e o que caracteriza o cartel. De forma resumida, é claro, porque eu sei que são muitos pontos. Bom, no Brasil, o cartel, como a gente viu, é tanto uma infração administrativa, né, uma infração à ordem econômica, punida e investigada pelo CAD, com base na Lei 12.529, e também crime com base na Lei 8.137. No âmbito do CAD, a pena é calculada com base no faturamento das empresas que eventualmente se engajem em um cartel, e também há uma pena, uma sanção pecuniária para os executivos dessas empresas e outras pessoas físicas que são aqueles que realmente executam o cartel, executam a combinação de preço. Cartel, na verdade, é um acordo entre empresas concorrentes que pode variar sobre qualquer das condições comerciais que são concorrencialmente sensíveis. Então, preço, oferta, distribuição de clientes, distribuição regional de produtos. Então, quaisquer dessas condições, uma vez combinada, pode caracterizar um cartel. Simone, na prática, como é que isso acontece? Porque a gente que é leigo no assunto, né, a gente fica pensando, poxa, mas empresas concorrentes, combinar preço, como é que isso se dá na prática? Olha, como o Diogo falou, o objetivo do cartel é manter o lucro das empresas que estão envolvidas naquele tipo de acordo. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, né? Se eu moro numa cidade e nessa rua existem 3 salões de cabeleireiro e um serviço de manicure. Se a forma como esse estabelecimento precifica os seus serviços, vamos dizer, o serviço de, né, no caso feminino, né, de fazer a unha, a proprietária ela vai observar os custos que ela tem, ela pode observar os preços dos concorrentes. O cartel em si, usando o exemplo, né, do serviço de manicure, ele seria se elas resolvessem, né, esses concorrentes, resolvessem fazer um acordo, se reunir, por exemplo, num café, numa tarde, e falar, olha, eu acho que nós poderíamos aqui nessa rua, né, estabelecer um preço mínimo para que nós não tiremos clientes um dos outros. Então, essa seria uma forma, né, simples de mostrar como que a gente pode ter cartel ocorrendo no nosso dia a dia. Mas, Diogo, é uma forma simples, como a Simone explicou, muitas vezes não tem má fé envolvida nessa escala pequena, como a gente acabou de descrever, mas é crime, mesmo nessa escala pequena. Sim, não importa o tamanho do cartel e nem a dimensão regional do cartel, ou local ou internacional, né? Segundo a lei, tanto a Lei 12.529 como a Lei 8.137, esse acordo entre concorrentes é considerado crime e infração administrativa. O que acontece muitas vezes, como você bem colocou,
é que em determinados mercados sequer se tem o conhecimento de que essa conduta é crime, muito por conta até da nossa própria história econômica, que durante muito tempo a economia foi fechada, o próprio governo tabelava preços, então preços eram uniformes, existia uma certa cultura. Desde 94 para cá, quando teve a primeira lei de defesa da concorrência, que deu instrumentos ao CAD para investigar esse tipo de conduta, tem havido uma crescente disseminação dessa cultura de concorrência, porque um mercado que é concorrencialmente saudável, ele tende a ser melhor para os consumidores, ele tende a levar a preços mais baixos, a produtos de melhor qualidade, a um aumento da oferta, e é isso que o CAD procura quando investiga e pune essas condutas. A gente veio de um histórico econômico de inflação muito alta na década de 80, tabelamento de preço. Então, tudo isso criou uma cultura, talvez até uma cultura empresarial, de estar sempre esperando que o preço seja tabelado, que ele seja combinado. Mas esse é só um exemplo de como um cartel pode ocorrer. Outra forma de caracterizar um cartel poderia ser, por exemplo, dois supermercados num bairro resolverem diminuir a quantidade ofertada, por exemplo. Então, se os dois oferecem, estão vendendo farinha, para que o preço da farinha não caia, eles podem fazer um arranjo dizendo, não, então a gente combina aqui que nós vamos vender, eu vendo uma quantidade X e você vende uma quantidade Y, para que essa oferta fique estabilizada e o preço não caia. Então, isso também é uma outra forma que caracteriza um cartel. Então, é uma estratégia, mesmo que eles vendam menos nesse momento, é uma estratégia para segurar preço. Então, nem sempre o objetivo é o lucro inicial. Não, nessa forma, ele vai, as duas empresas elas vão conseguir uma manutenção de lucro com uma redução de oferta, olhando que o preço não vai ser reduzido. Então, para as firmas estarem dispostas a participarem de um cartel, elas têm que ter algum ganho com isso. Então, mesmo que a oferta seja reduzida, eles garantem um preço mais alto do que se elas estivessem competindo diretamente. E é interessante você colocar essa pergunta, porque, do ponto de vista da teoria econômica, o cartel ele não é trivial, não é fácil de existir, porque você precisa de uma coordenação. Então, imagina que você tem um acordo com 5 empresas, né? Como é que você garante que esse acordo ele vai ser seguido? Então, é preciso haver um sistema de monitoramento e de punição para os membros daqueles participantes. Então, até do ponto de vista teórico, né, existe essa observação de que o cartel ele não é fácil de ser coordenado, mas ele existe muito, não só no Brasil, como no mundo inteiro, porque as empresas elas estão sempre se encontrando. Então, elas sabem quem são, elas se conhecem, elas estão sempre do que a gente chama num jogo dinâmico. Então, hoje eu conheço você, amanhã eu sei de quem você vai comprar. Então, por isso que o cartel existe, mas ele precisa dessas características. Ele precisa de um sistema de monitoramento, de uma organização e de uma punição, para que, se uma empresa, por exemplo, faça um acordo de preços e ela não cumpra, e aí, então os participantes do cartel vão dizer a ela, não, então você vai ser punido de alguma forma. Diogo, e como que é esse monitoramento? Normalmente as empresas estabelecem, nos acordos de preço, estabelecem mecanismos como se fossem contratuais, só que clandestinos, para se monitorar. São as maneiras que a gente encontra também de conseguir a prova do cartel, porque normalmente a gente não tem a prova do que foi acordado e também só um preço igual ou alguma condição igual ou parecida combinada entre as empresas não é suficiente para a gente conseguir comprovar um cartel. Mas quando a gente percebe que aliado a esse tipo de fato econômico, um preço igual, existe uma conduta, por exemplo, como a Simone mencionou, de uma retaliação de um concorrente ao outro por não estar cumprindo aquele preço, a gente consegue uma evidência que pode iniciar uma investigação. Como a Simone colocou, o cartel é uma relação naturalmente instável, porque as pessoas que se engajam, eles são concorrentes. Então, em condições normais, eles estariam concorrendo para disputar o consumidor.
eles se acertam daquela maneira porque eles querem obter um lucro maior do que o necessário. Bom, e no final das contas é o consumidor que paga a conta, né? O cartel ele é uma das das infrações à ordem econômica mais prejudiciais para a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é o que mais prejudica o consumidor. Existem umas estimativas de que o sobrepreço, né, o preço acima do que seria concorrencial no caso de cartéis, ele está entre 10% a 20%. E aí é o consumidor que paga. E também existe uma ineficiência gerada pelo cartel, que na teoria a gente chama de peso morto, que é uma perda de eficiência, que ela não é absorvida por nenhuma das partes, nem pelos empresários e nem pelo consumidor. Diogo, eu enquanto consumidora, como é que eu faço para identificar? É fácil ou difícil para o consumidor identificar? Quais seriam as dicas? O consumidor, ele por estar vivendo ali no ambiente econômico, né, ele que está consumindo, ele tem condições de identificar alguns indícios. É claro que como leigo ele não vai conseguir saber se aquilo é exatamente um cartel, mas ele pode sim identificar algumas coisas. Uma delas talvez o mais tradicional, é uma igualdade de preço entre concorrentes num produto que não deveria ter essa igualdade, um produto, por exemplo, que se diferencia porque a qualidade é diferente, já é um indício de cartel. E ao fazer isso, ele deve procurar o CAD. O CAD tem hoje no site, no site do CAD existe um clique denúncia que está está bem na página, está bem claro. E existe lá no clique denúncia uma série, ele é um clique denúncia bem detalhado. Você tem espaço para dizer tudo o que está acontecendo, inclusive para levantar arquivos. É importante que o consumidor faça isso, porque o CAD é um órgão que está aqui em Brasília e não tem um corpo técnico para estar em todos os estados onde provavelmente está acontecendo o cartel. Também pode o consumidor procurar os PROCONs locais, o Ministério Público Local, porque a gente atua muito em parceria com esses órgãos e provavelmente a denúncia feita nesses locais também chegará ao CAD. E a partir daí, aí sim, o CAD, com todos os instrumentos de investigação que ele tem, a gente pode saber se aquele indício é de fato um cartel ou não. Tá certo. Eu peço um minutinho para vocês, daqui a pouco a gente continua o assunto, porque agora o Fórum faz uma rápida parada e volta já já. O Fórum está de volta com o assunto formação de cartéis. No Brasil, a investigação de comerciantes, assim como a aplicação de multas, são feitas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Vamos agora a 2 casos recentes de empresas que foram condenadas e multadas pela realização de cartel. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, condenou 6 associações e 6 pessoas físicas por formação de cartel no mercado de serviços de táxi. Pelas práticas anticompetitivas, foram aplicadas multas de aproximadamente 160 mil às empresas e 16 mil para cada pessoa física. Segundo o processo, havia um acordo entre os concorrentes para aplicar desconto máximo, estipulado em 3%, que seria oferecido pelas associações de radiotáxi em processos licitatórios feitos no estado do Paraná. O CAD condenou também em 2018 a Toshiba Corporation e a Mitsubishi Electric Corporation por participação em cartel internacional de aparelhos eletroeletrônicos. As 2 empresas deverão pagar multas que somam 4,9 milhões de reais. Diogo, então, quer dizer, como a gente acabou de ver nesse último caso, que o cartel ele extrapola também as barreiras nacionais. Sim. É bastante comum, a economia hoje globalizada, é bastante comum que existam cartéis que tenham alcance internacional. Então, essas grandes empresas que têm atuação no mundo inteiro, nos mais diversos continentes, elas também fazem cartel, né? O cartel não é uma conduta restrita a mercados pequenos, locais, diretos ao consumidor. Então, durante bastante tempo, o CAD, inclusive, conviveu com muitos desses cartéis internacionais, inclusive, recentemente teve essa condenação desse cartel envolvendo produtos eletrônicos. Muitos dos produtos importados pelo Brasil foram alvos durante algum tempo de investigações de cartel. Televisores é um exemplo, mas também as memórias
memórias de computadores, existe um cartel internacional de autopeças também que atingiu o Brasil. Todo cartel que tiver efeito no território brasileiro, ainda que ele não tenha acontecido aqui, que o acordo possa ter acontecido no estrangeiro, mas que ele teve algum efeito no território brasileiro, ele é passível de punição pelo CAD. A gente normalmente verifica esse efeito, o produto tendo sido importado e o Brasil tendo sido objeto do acordo anticompetitivo. Então, com base nas provas, a gente verifica se aquele acordo internacional envolvia o Brasil ou não. A partir do momento que ele envolve o Brasil, ele passa a ser investigado e pode ser punido pelo CAD. E aí o papel do CAD é se associar a órgãos internacionais para descobrir isso? Como é que funciona quando extrapola essa barreira? Normalmente, o CAD tem um contato com as outras autoridades, as suas contrapartes estrangeiras. Então, as autoridades de defesa da concorrência dos outros países, elas formam uma rede, o CAD participa há muitos anos dessa rede e normalmente esses cartéis internacionais são tratados por todos esses países. O que o CAD vai focar é no efeito que aconteceu no Brasil, né? Assim como as outras autoridades focarão nos efeitos que ocorreram naquele território. A forma de investigação desse cartel pode variar. Normalmente, cartéis internacionais chegam via acordo de leniência, que é um dos instrumentos que a gente tem à disposição no CAD. Um dos participantes do cartel vem e delata o acordo, em troca disso ele recebe um benefício na punição permite ao CAD, com base nas evidências que ele trouxer, ir atrás das outras empresas. Então, basicamente a forma que cartéis internacionais comumente chegam ao CAD. Simone, no primeiro exemplo que a gente citou nessa reportagem que acabamos de assistir, a gente fala de associações de táxis, né? E tem licitação envolvida. Né? Licitação é algo bem complexo. Como que funciona quando tem licitação envolvida? No caso do cartel e licitações, o objetivo também é o mesmo, né? É manter o lucro. Mas no caso das licitações públicas, as empresas participantes daquela licitação, elas podem, por exemplo, fazer um acordo entre elas para, no caso de um leilão, por exemplo, uma cobrir a outra em termos de valores. Então, elas fazem um acordo para saber quem é que vai ganhar aquela licitação. Ou, no caso do exemplo dos táxis, elas podem combinar o mesmo desconto para oferecer aquele serviço para o órgão público. Então, num exemplo de uma prefeitura pequena qualquer, que eu tenha que fazer uma compra de caneta para o serviço público, né? Se nessa localidade só existem, por exemplo, 3 fornecedores e eles 3 se conhecem e na licitação eles resolvem por comunicação, conversar, olha, eu vou participar dessa licitação, mas eu gostaria de ganhar. Então, elas podem combinar os valores para, de uma certa forma, saber quem é que vai ganhar aquela licitação. E, em algum momento, elas também podem falar, não, e aí você pode ganhar uma outra licitação e aí eu te cubro na próxima licitação. Então, no caso das licitações públicas, o cartel ele é bem prejudicial e também é difícil de ser detectado. Chegam ao CAD muitas denúncias de cartéis em licitações? Sim, hoje inclusive é uma prioridade do CAD a investigação de cartéis em licitações. Esses cartéis, eles têm, além do prejuízo final ao consumidor, do serviço público ou do usuário da obra pública que está sendo licitada, ele tem um impacto direto no patrimônio público, então ele não afeta só consumidores diretos daquilo, mas também os contribuintes de uma maneira geral, na medida em que o Estado vai pagar mais por serviços ou por obras que ele deveria pagar menos. Então, desde 2007, existe uma priorização do CAD na investigação desse tipo de cartel e, hoje em dia, existe uma facilidade até de investigar esse tipo de cartel, porque licitação é pública, então os dados das licitações são públicos. Então, isso permite ao CAD ser proativo, olhar para esses processos licitatórios e verificar se houve algum tipo de comportamento suspeito e, a partir daí, mover ali as ações necessárias. É importante, nesse ponto, também a parceria com os órgãos de controle, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e também o Ministério Público Federal. O que facilita hoje é essa disponibilidade de dados maiores, né? E é essencial que haja uma cooperação dos próprios leiloeiros, por exemplo, de servidores públicos que organizam essas licitações em órgãos públicos, para que observem alguns padrões de comportamento entre ofertantes de serviços. Uhum.
Diogo, vamos supor que eu sou de uma empresa e a Simone é de outra e você é de outra. Vocês estão tentando me coagir na formação de um cartel. Eu não quero participar, mesmo antes da formação desse cartel, mesmo que ele não tenha sido formado. Eu posso denunciar enquanto empresa coagida? Sim, não só pode como deve, né? Acho que é importante fazer uma divisão aqui de duas possibilidades. Enquanto a empresa está sendo apenas coagida ou convidada a participar do cartel, o caminho mais certo é a denúncia ao CAD, e aí, a partir daí, o CAD deve investigar. Mas se a empresa, por algum motivo, já participou, até por coação mesmo, foi obrigada a participar de algum determinado acerto de preço, o principal caminho seria o acordo de leniência, em que a empresa, embora tenha participado, ela vai delatar a existência daquele cartel e vai obter, junto ao CAD, um benefício na pena. O primeiro que procura o CAD para denunciar um cartel, ele obtém a imunidade administrativa para aquela pena e os seus administradores também obtêm a imunidade, tanto no CAD como no processo criminal. Então, uma das maneiras mais importantes hoje em dia de se descobrir um cartel. O cartel, como é um acordo por natureza clandestino, ele não é facilmente descoberto pelas autoridades. Então, o acordo de leniência é um instrumento bastante importante para isso. E a gente espera mesmo que as empresas, quando coagidas, não se engajem no cartel, que elas venham e denunciem ao CAD, porque o mero convite já gera a punição das demais empresas. Até complementando o Diogo, tem um exemplo que eu trabalhei no meu artigo de pós-doutorado, que foi no cartel de postos de gasolina em Londrina, que foi condenado pelo caso de 2012. Os donos de postos, participantes, coagiram um outro posto numa cidade vizinha a combinar o preço dos combustíveis, e esse proprietário, ele relata que ele sofreu ameaça de vida e com isso ele foi coagido a participar do cartel. Embora ele mesmo também, lembrando do que eu comentei, que o cartel ele não é fácil, né, de ser mantido ao longo do tempo, ele mesmo tem observado que o faturamento dele tenha caído, que se ele baixasse um pouquinho o preço, ele conseguia ter um faturamento maior. Mas, diante da coação, da ameaça que ele sofreu, ele foi coagido a entrar no esquema. Mas, nem por isso, nem relatando esse caso, ele deixou de ser punido, ele sofreu uma pena administrativa. Claro. Aproveitando esse exemplo, Simone, eu vou perguntar ao Diogo. A gente vê muitas notícias sobre cartéis de combustíveis. De fato, é o nicho de mercado no qual isso acontece com mais frequência? Talvez seja o nicho em que é mais perceptível, né? Provavelmente, algumas características do mercado, eles levam ao processo de cartelização. Isso vem também desde a época em que a economia era fechada, o preço da gasolina era tabelado. Gasolina, a Simone até vai poder falar melhor do que eu sobre isso, é um produto homogêneo, então ele não se diferencia muito pela qualidade. É natural que postos de gasolina tenham preços parecidos. Não iguais, necessariamente iguais, mas bem parecidos. Então, você nunca vai ver na gasolina uma diferença de preço muito grande entre os postos. Mas o que se espera é que cada posto, segundo o seu próprio custo operacional, consiga ali fazer alguma margem para conseguir concorrer. E é muito comum que eles não façam isso, que na verdade eles façam cartéis. Até por conta da própria transparência de preços, né? É muito fácil você saber o quanto seu concorrente está cobrando, porque tem um totem na porta do posto que diz lá o quanto seu concorrente está cobrando. Então, como identificar, já que é uma diferença muito singela? No caso assim, existem algumas características que facilitam a existência de cartel em alguns setores ou não. Então, no caso de produtos homogêneos, que são produtos que não têm muita diferença para o consumidor, né? Uma diferença visível. Então, exemplo básico seriam, por exemplo, commodities, soja, açúcar. Aí o exemplo de combustível e a existência de poucos concorrentes e transparência de preços, né? Isso pode parecer um pouco paradoxal, mas quanto mais visível é o preço, também visível para o concorrente saber quanto que o outro está cobrando. Então, se ele tem uma estimativa de custo, mas ele sabe que o vizinho cobra um preço X, ele pode simplesmente estabelecer um preço parecido com o do vizinho, e isso não necessariamente é crime, você estabelecer preços iguais, né?
O crime está em fazer um acordo com o objetivo de dividir mercados ou de combinar esses preços. Então, o exemplo que eu dei do cartel em Londrina, eles não só combinavam os preços por bairros de Londrina, como eles combinavam o dia do ajuste de preços. Então, eles tinham dia e horário, era toda quinta-feira de manhã. Nossa. E o preço era reajustado até a segunda casa decimal. Bem profissional, né? Diogo, para a gente terminar, eu tenho uma pergunta aqui de fechamento, né? O contrário, a gente tem falado aqui em lucro, em combinação de preço, mas redução de preço, né? Ou seja, o contrário, também é possível? A combinação em si, ela pode até gerar uma redução imediata do preço. Então, é bastante comum, por exemplo, em um momento em que há guerra de preços, se existir um cartel naquele local, o cartel combinar para baixar ainda mais o preço, impedir que aqueles eventuais concorrentes que estão tentando competir consigam se manter naquele preço. Vamos quebrar os outros concorrentes. Exatamente. É bastante comum em cartel de combustível, por exemplo. Às vezes tem um posto que resolveu abaixar o preço. É muito comum que o próprio cartel abaixe o preço mais ainda para que esse posto não consiga sustentar aquele preço e todos voltem a cobrar mais caro. É muito difícil acontecer um cartel pró-consumidor. Inclusive, é um dos motivos pelo qual a própria lei presume que o cartel é uma conduta que pela sua própria existência, ela é ilícita. Então, a partir do momento que se prova a existência, ela já é considerada ilícita. Tá certo. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui no fórum. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br e para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E a gente está no YouTube também, TV Justiça Oficial. Até a próxima. Tchau. Música